Hi pessoal, I'm back. Pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês da gramática que vocês usam would rather, prefer ou would prefer. A diferença, tá? As situações em que você usa cada um deles, tá? Então eu vou escrever aqui para vocês. Would rather, prefer e would prefer, tá? Qual a diferença? Porque você usa um, porque você usa outro. Bom, o would rather e o prefer, só os dois, o would prefer não. Would rather e prefer. Podem ser usados quando vocês falam, bom, os três, na verdade, nós falamos sobre preferências, tá? Eu prefiro uma coisa, a outra coisa, tá? Mas would rather e prefer, vocês usam para preferência de uma forma geral, tá? Você não está especificando nada, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês poderiam usar would rather ou prefer nesta situação, tá? Você falaria I'd, eu contraí o would com I'd, é muito comum, normal no inglês falado. Eles fazem direto essa contração. I'd rather listen to music than watch TV. I'd rather listen to music than watch TV. O que você falou aqui? Eu prefiro ouvir música a assistir televisão. Você poderia escrever essa sentença com o prefer no mesmo sentido. Você falaria I prefer listening to music to watching TV. Bom, primeira coisa, would rather é mais comum, mais normal, mais natural, é mais usado no inglês do dia a dia, tá? Primeiro ponto. Segundo, I prefer, apesar de ser um pouco mais incomum, né? Você não vê muito I prefer, ele também tem uma diferença aqui. I'd rather listen to music than, vou circular para vocês, watch TV. I prefer listening to music to watching TV. Então, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Se a escolha de vocês for pelo I'd rather, tem que usar o than. Se for pelo prefer, tem que usar o to. Lembrem, I'd rather, o verbo vem na forma básica, ou no bare infinitivo, infinitivo vazio, que é apenas você tirar o to da frente do infinitivo, né? Já expliquei para vocês o que é a forma básica do verbo, tira o to. Com o prefer, você vai ter que usar o ing no verbo. I'd rather listen to music. I prefer listening to music. Tá bom? Mas claro, gente, no dia a dia, usem mais I'd rather porque fica mais natural, tá? Estamos falando aqui de preferência de um modo geral, tá? Eu prefiro pegar o ônibus do que ir andando, né? Sabe? Preferência de uma forma geral. Agora, quando você fala de uma preferência, tá? De uma forma mais específica, aí você tem só duas opções, would rather ou would prefer, tá? Aí o prefer sozinho não entra, tá? Seria would rather ou would prefer. Então vamos agora fazer uma simulação aqui, tá? E vamos fazer de conta que você está na minha casa e eu pergunto para você, do you like strawberries? Nós estamos
na época do morango, né? Tem morango em casa, eu tenho lá uma bela cesta de morango em cima da mesa, né? E eu pergunto para você, do you like strawberries? E você fala, yeah. Yes, I do. But I'd rather have them with cream. Huh? Do you like strawberries? Yes, I do. But I'd rather have them with cream. Seria quando a gente come com chantilly, creme de leite e tal, né? Então vejam que eu usei o I'd rather. Poderia falar da mesma forma, com o mesmo sentido? Yes, I do, but I'd prefer to have them with cream. Então, as duas formas, I'd rather ou I'd prefer, expressam a mesma ideia. A única coisa é que com o would rather você precisa do verbo na forma básica e com o would prefer você vai usar o to de infinitivo, to have, tá? Aqui estou falando de uma preferência específica, tá bom? Então, vocês precisam separar isso. Falar de preferência de forma geral, would rather ou prefer. Falar de uma preferência de uma forma mais específica, would rather, would prefer. Tá? Bom, tem uma ocasião em que vocês não podem usar o would prefer, podem usar só o would rather, quando você fala de preferência, quer envolver uma terceira pessoa nessa conversa e você vai usar o verbo depois do rather no passado, no tempo passado. Só que aquela ideia vai se referir ou ao presente ou ao futuro, mas o verbo vai entrar no passado. Rejane, explica melhor isso. Tá, vou explicar. Então, eu falo assim para você, você tá em casa e eu falo para você assim, que tal sair para jantar hoje à noite? Tá? Hoje à noite está no futuro, né? Então, how about going out for dinner? Vou pôr aqui tonight, né? Para mostrar mais ainda o future. How about going out for dinner tonight? E você fala assim, I don't think so. Eu prefiro, ou eu preferiria, que nós duas, comêssemos em casa, tá? Então, I'd rather. E nesse caso, gente, só pode ser o rather, não pode ser o prefer, tá? I'd rather nós duas, ate at home tonight, tá vendo? Então, aqui você usou o verbo no passado, porém você está falando de uma coisa que ainda vai acontecer hoje à noite, no futuro. Mas no português, para você fazer aí um link mais próximo aí com a nossa língua, você pode pensar assim, ó, eu preferiria que nós comêssemos em casa, tá? Em inglês não tem como você conjugar esse comêssemos, tem como você conjugar como, comi e comido. Apenas, né? Mas nós usamos essa forma do simple past, o ate, em todos os pretéritos aí que a gente usa em português, tá? Então, por isso que a gente, né, usa o ate aqui, embora é para hoje à noite, né, a atividade, tá? Vou dar um outro exemplo para você. Por exemplo, eu vou ser
e um outro amigo, um terceiro amigo, o Mark, vamos chamá-los de Mark. Nós temos alguns planos aí para, sei lá, abrir uma empresa, vai? Nós três temos esses planos. Só que aí, eu e você conversamos e resolvemos mudar esses planos. Nós precisamos avisar o Mark. Eu chego para você e falo assim, eu acho que eu vou ligar para o Mark e contar para ele que nós mudamos de ideia, eu e você mudamos de ideia. E você fala assim para mim, Rejane, eu preferiria que você não ligasse, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, eu falo para você, I think I'll call Mark and tell him we have, né, a present perfect, tá? Por isso que eu pus we aqui. We changed our plans. E você aqui, né, aqui é a sua fala e você fala, Rejane, I'd rather you didn't. You didn't call him, tá? Esse didn't, né? Ele resume tudo, não precisa colocar call him, né? Não precisa tudo, só you didn't. Mas veja que eu usei o auxiliar do passado. E o que você quis dizer com isso? Rejane, eu preferiria que você não ligasse, tá? Deixa que depois a gente fala pessoalmente, tá? Então, I think I'll call Mark and tell him we've changed our plans. Jane, I'd rather you didn't. Então, lembre-se, quando você for envolver uma terceira pessoa ali, depois do rather, vem aquele pronome pessoal, tá? Olha aqui, ó, quando você falou aqui, né, que para sair para jantar, eu falei, ó, I'd rather we, depois do rather veio o we, nós dois, tá vendo? Comêssemos em casa, aqui é a mesma coisa, I'd rather you didn't, eu preferiria que você não ligasse. Isso aqui, então, gente, ó, é uma gramática um pouquinho mais intermediate, upper intermediate, low advanced, tá? Para você aprender a usar, ok? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, que vocês não podem usar o would rather e o would prefer com a mesma estrutura, tá bom? Então, vamos dizer que nós duas saímos para passear à noite e o meu pai, ele fala para mim assim, olha, eu prefiro que vocês duas, peguem o ônibus, tá? Ao invés de vir andando para casa, porque vocês vão sair da festa à tarde, um exemplo. Então, eu preferiria que vocês pegassem o ônibus, vocês duas pegassem o ônibus, tá? Então, como é que ele falaria isso para mim? I'd rather. Eu vou usar aqui o pronome you, que é o pronome pessoal, tá? Então, eu acho que é melhor eu dar esse exemplo contando para você, tá? Contando para você, o meu pai, vou usar assim, para eu poder mudar o pronome aqui para ficar mais claro para vocês, senão assim vai ficar um pouco confuso. Então, eu vou falar para você assim, ó, ao invés de colocar meu pai falando para mim, eu vou colocar o exemplo, eu contando para você o que meu pai me falou, tá? Então, eu falo para você assim, olha, o meu pai prefere que nós duas, né, peguemos o ônibus para voltar para casa depois da festa, tá? Você fala assim para mim, Jane, vamos andando, é mais legal, a gente vai batendo papo falando, não. Meu pai prefere que nós duas peguemos o ônibus para voltar para casa, é muito tarde. Então, vou colocar então my father ou my dad, tanto faz, vou pôr my dad, tá? Would rather, ó, agora preste atenção na estrutura daqui. My dad would rather we, eu e você, nós duas ou nós dois, we
took, ou poderia também ser aqui, gente, caught, que é pegar o ônibus, tanto faz o take ou catch, tá? Então, já vou deixar as duas opções aqui para vocês. We took or caught the bus. Vou pôr só aqui after the party, tá? Para encurtar aqui minha sentença. Então, ó, my dad would rather we, isso é pronome pessoal. Pronome pessoal que conjugou o verbo no passado. Meu pai prefere que nós peguemos ou pegássemos, sei lá como é que você gostaria de falar isso em português, o ônibus depois da festa. Agora, eu posso escrever essa sentença aqui, Regiane, com would prefer? Pode, pode. Presta atenção. My dad would prefer. Depois do would prefer, você não pode colocar um pronome pessoal. Não pode. Você vai ter que colocar um pronome oblíquo. Quem é o correspondente do we naquela tabelinha de pronome oblíquo? Pronome objeto em inglês, né? A gente fala de object pronoun. Quem é o correspondente do we? Então, o correspondente do I é o me. Do you é you mesmo, por isso que eu não usei aqui I, senão eu ia confundir. É you mesmo, né? He é him. She é her, né? E o we, quem é? É o us, né? Então, my dad would prefer us. Us é pronome oblíquo, não conjuga verbo. Me não conjuga verbo, né? Me não conjuga verbo. Me querer, né? Não conjuga verbo. Então, se ele não conjuga verbo, o verbo aqui vai ter que entrar no infinitivo. My dad would prefer us to take ou catch, que eu usei qualquer um dos dois para vocês verem que pode usar, né? The bus after the party, tá? Aqui não tem problema. After the party. Então, se a sua opção foi pelo would rather, tudo bem, pronome pessoal, conjuga o verbo no passado, normal. My dad would rather we caught the bus after the party. A minha opção é pelo would prefer, Regiane, tudo bem, sem problema. My dad would prefer us to take or to catch the bus after the party. Então, o que você precisa prestar atenção é aqui. Gente, olha, essa gramática, como eu falei, ela é de intermediate para cima, né? Mas é bom, tá? Dar uma estudadinha aqui, porque não é assim com apenas uma explicação e vocês ouviram uma vez, já vão pegar e sair usando, sair falando. Não é assim mesmo. Mas, né? Com treino, vocês melhoram. Então, assistam o vídeo várias vezes. A cena do Friends dessa semana, o Ross usa o would rather, lá, né, na cena. Assistam, olhem lá, prestem atenção, porque esse tipo de análise é muito importante para vocês melhorarem o inglês de vocês. E eu gosto de vir aqui fazer o vídeo da gramática, porque ajuda bastante. Na verdade, vocês podem ter visto isso lá no grupo de vocês, podem estar com dúvida. Então, espero ter esclarecido um pouco a dúvida de vocês aqui, ok? Até o próximo vídeo. Bye, bye!